Bom, irmãos, dando sequência aí à série de pregações do livro de Juízes, estamos aqui trazendo hoje uma pregação sobre Otiniel, o primeiro juiz levantado por Deus na nação de Israel. Como você já deve ter assistido no vídeo anterior, se você está acompanhando a série, nós começamos essa série, esse estudo do livro de Juízes, falando sobre a introdução, sobre a data em que foi escrito o livro, o seu autor, as origens, enfim, o período histórico que retrata o livro de Juízes. Então você nesse primeiro vídeo, se você acompanhar a sequência, você vai ter já a introdução aí com um overview, né, com características importantes sobre este livro, para que você possa lê-lo melhor, para que você possa compreender o seu contexto e o seu fundo espiritual melhor. Bom, e como sequência, nós vamos falar hoje, fazer uma pregação, uma breve pregação, sobre Otiniel, que foi o primeiro juiz levantado por Deus na nação de Israel neste período, onde o povo de Israel ora estava com Deus, ora estava apostatado, estava desviado. E hoje nós vamos pregar sobre Otiniel. E o título da mensagem é O Leão da Tribo de Judá, o nosso libertador. Otiniel, a palavra Otiniel, por gentileza, põe a tradução no Word. Eu estou sempre acompanhado da minha esposa, aqui me ajudando nesta obra. A palavra Otiniel, o significado do nome Otiniel, quer dizer leão divino. Já é uma alusão, o nome, a etimologia do nome Otiniel, já é uma alusão sobre um dos caráteres e uma das características, na verdade, da personalidade do Senhor Jesus Cristo, que é o leão da tribo de Judá, o nosso libertador. Esse termo leão da tribo de Judá vem do fato de que as tropas de Israel, quando iam em guerra contra outra nação, tinham seus escudos, que era a tropa logo de frente, a primeira linha de batalha, e os guerreiros da primeira linha de batalha iam com seus escudos e suas lanças, e o escudo sendo a principal peça de armamento naquela época, porque com o escudo é que eles conseguiam se defender e salvar a própria vida. Nesse escudo tinha esculpido ali um leão, a figura de um leão, como símbolo da nação de Israel, ou seja, uma nação de Judá. Ou seja, quando eles iam à batalha, o que ia à frente era o leão da tribo de Judá. Ou seja, era um símbolo de avanço sobre os inimigos, de vitória sobre os inimigos. Ou seja, quando eles iam à frente a uma batalha, Deus ia à frente deles. Deus guerreava por eles. Semelhantemente na sua vida, qualquer batalha da sua vida, coloque Deus à frente. Não guerreie sozinho, deixe que Deus peleje a sua peleja. Peça a Deus que vá à frente das suas batalhas e a vitória é certa, meu irmão. Não fique querendo resolver sozinho, mas chame Deus para a sua batalha e Ele lhe garantirá a vitória. Então, leão da tribo de Judá, nosso libertador, ou seja, Otiniel, como o nome diz, a etimologia, o leão divino, que é uma alusão ao Senhor Jesus Cristo, o nosso libertador. E nós vamos ler nesse primeiro momento, livro de Juízes, capítulo 3, no versículo 9. Juízes, capítulo 3, versículo 9, que fala assim: E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhe um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, o mais novo que ele. Nesse instante, o povo de Israel já tinha caído, subjugado, sob a opressão do rei Cussá e Sataim, que era o rei da Mesopotâmia. O povo de Israel havia sucumbido, porque se apostatou, se desviou dos caminhos, a qual Deus havia planejado para o povo de Israel. E por essa razão, o povo se tornou cativo do seu opressor. O tema desta pregação, a razão dessa pregação, que me motiva nessa pregação, é falar para você, meu querido, que quando você cede as pressões do seu inimigo, você se torna escravo dele. Quando você cede as pressões do pecado, você se torna escravo dele. Quando você cede as pressões da sua própria vontade, você se torna escravo da sua própria vontade. Mas Deus levantou um libertador, Otiniel, o leão divino. E hoje eu vou lhe apresentar o leão da tribo de Judá, Senhor Jesus Cristo, que pode libertar a sua vida, a sua e dos seus familiares. E pode lhe usar como ferramenta de libertação para muitos outros. Assim o Senhor deseja e projeta na sua vida. Amém? Eu queria, antes de continuar essa pregação, abrir um parêntese. O povo de Israel caiu em opressão, caiu em escravidão, porque cometeu o ato de idolatria, cometeu o ato de apostasia e se prostrou diante de outros deuses, diante dos Balaíns e da deusa Astarote. E cometeu o ato de idolatria, o pecado de idolatria.
Mas você sabia que o pecado de idolatria, ele não está limitado apenas ao ato de você se prostrar a uma imagem de um ídolo, a uma estátua, a uma escultura? O ato de idolatria, apesar da etimologia da palavra referir a ídolos, né, idolatria, quer dizer, a ídolos, adoração a ídolos, mas a idolatria no sentido espiritual é muito mais amplo que isso. Quando se fala de idolatria, num sentido, no âmbito espiritual, está se falando quando o homem e a mulher colocam algo acima de Deus. Não é isso a idolatria? Não é você colocar alguma coisa como se fosse Deus? Substituindo Deus por alguma coisa? Quando o camarada se prostra uma estátua, ele não está dizendo que aquela estátua é o Deus dele? Não está colocando aquela estátua acima do Deus vivo, único e verdadeiro? Não está pegando aquela estátua, aquela imagem de escultura e fazendo daquela estátua que nada pode fazer por ele um Deus para ele? Ou seja, ele está pegando algo e está colocando acima de Deus. Quando nós desobedecemos a Deus, o mesmo fato acontece. Você pega algo que Deus falou para não fazer e faz. Você está dizendo que a vontade de Deus na sua vida é menor do que a sua vontade. Você está colocando a sua vontade acima da vontade de Deus. Isso também é um ato de idolatria. Há muitos idólatras no nosso tempo. Há muitos idólatras no período em que nós vivemos, inclusive dentro das igrejas. Pessoas que colocam a sua própria vontade ou seus próprios interesses acima da vontade de Deus. Isso é idolatria. Lembra do caso de Saul? Deus mandou ele fazer algo, ele não fez. Deus mandou matar todos os amalequitas, ele não matou. E então Samuel chegou para o seu Saul. Assim como Saul rasgou a orla, o manto, um pedaço da manta de Samuel, e Samuel falou para assim como tu rasgaste este manto, Deus está rasgando o teu reino. E o motivo para isso foi um ato, um pecado de feitiçaria. Está lá escrito. Livro de 1 Samuel, você pode pesquisar. Saul ele desobedeceu a Deus e esse pecado foi contado para Deus como um ato de feitiçaria. Se você anda desobedecendo a Deus, meu irmão, você está achando que idolatria é só aquele que está se prostrando na imagem? Se você não está obedecendo ao que Deus manda na tua vida, ao que Deus tem projetado na tua vida, aquilo que Deus tem orientado na tua vida, você também está cometendo esse ato de idolatria. Cuidado, meu irmão, para você também não se tornar cativo daquilo que está lhe dominando. Então, seguindo, por favor, próximo slide. Otiniel, tradução hebraica, leão, libertador, como nós já havíamos falado. Otiniel já era um homem experimentado em batalhas. Deus o levanta, lá no capítulo 3, e a gente vai ter um detalhe, uma particularidade no livro de Juízes, que é o seguinte: do primeiro capítulo ao terceiro capítulo, tem uma espécie de resumo de toda a história do livro de Juízes. E você vai observar que do primeiro capítulo ao terceiro, existe um resumo de toda a história. E a partir do capítulo 3, começa a detalhar essa história. Começa a se detalhar. E aí você vai perceber que antes de chegar no capítulo 3, existem alguns episódios que trilharam este caminho de Otiniel até ele se levantar um juiz. Nós percebemos que é uma batalha contra Debir Kiriat Zafé, que é uma cidade que pelejava contra o povo de Israel. A tradução dessa cidade, Debir Kiriat Zafé, você pode pesquisar aí, livro de Juízes, a partir do capítulo 2, que fala sobre esta batalha. Homens e mulheres ali no povo de Israel, da tribo de Israel, buscavam pessoas que estivessem, foi feito um voluntariado, as pessoas se voluntariavam para essa ação, não era obrigado, era quem quisesse ir, para pelejar contra aquela cidade. E uma das pessoas que se colocou a postos, que se apresentou para fazer isso, que se colocou à disposição, foi Otiniel. Sabe o que acontece, meu querido? Sabe por que Deus usa algumas pessoas? Porque essas pessoas se colocam à disposição. Porque essas pessoas dão o primeiro passo. Dê um primeiro passo para que as coisas comecem a acontecer na sua vida. Otiniel foi levantado como juiz, mas antes disso, ele mostrou que era capaz de, numa batalha, servir a Deus. Que se mostrou que numa batalha ele se colocaria presente, se colocaria à disposição, na presença de Deus, e Deus lhe daria vitória. E não deu outra. Otiniel então ali liderou um grupo e venceu, subjugou aquela cidade de Debir Kiriat Zafé, que quer dizer cidade do oráculo. É uma cidade que a característica geográfica dela é uma característica muito boa, havia muita vegetação, bosques, e com certeza nessas árvores, nesses bosques,
Havia muito trabalho de feitiçaria porque a cidade era conhecida como a cidade do oráculo, ou seja, as pessoas iam até essa cidade para fazer consultas aos astros, para fazer cartomancia, enfim. Coisas que não agradavam a Deus. E ali, Otiniel, nessa cidade, daquele povo que se levantava contra Israel, aquela nação que era contra a vontade de Deus, Otiniel se colocou ali presente para guerrear contra os inimigos de Deus. São pessoas que se colocam presentes, são pessoas que se colocam na brecha que Deus usa. Não é ninguém sentado dentro de casa, acomodado, que Deus vai usar, não. Deus não se agrada dos covardes e tampouco dos preguiçosos. Se coloque à disposição. Se coloque diante de Deus para fazer a obra dele. Pergunte a Deus o dom que Deus quer usar na sua vida.